Hora da entrevista do dia, com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o mercado de criptomoedas e as perspectivas para 2022. Eu converso com o Eduardo Carvalho, que é CEO da Dynasty Global Investments. Eduardo, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Eduardo, nós tivemos aí um boom de criptomoedas, né? O FMI até alertou para os riscos disso, que pode estar relacionado até à instabilidade financeira global, né, de alguns países, um avanço muito forte, de acordo com o FMI. A expansão foi de cerca de 2 trilhões de dólares, representa um aumento de 10 vezes em comparação a 2020. Sim. Né? E aí eu queria, para introduzir a nossa conversa, que você explicasse exatamente o que são as criptomoedas. As pessoas ainda relacionam muito a bitcoins, Sim. mas tem outras que estão avançando também. Sim. De uma forma simples para o nosso telespectador entender. Olha, existem milhares de criptomoedas, né? A criptomoeda ela é um formato de você transferir valor usando a internet. Tá? O Bitcoin ela é a mais famosa delas, que realmente é o líder de mercado, mas existem diversas outras moedas, cada uma com um projeto por trás. Então o mais importante é, antes de qualquer coisa, estudar, entender o que tem por trás de cada criptomoeda. Tá? Você tem projetos sérios, né? Tem que saber separar. Então é muito importante ter o estudo antes de ter o primeiro contato com a criptomoeda. Agora a gente vê uma volatilidade muito grande, que muitas vezes acompanha as ondas de mercado, mas também em função, por exemplo, de empresas que começam a utilizar ou não a criptomoedas. Nós tivemos um momento de oscilação com a Tesla, por exemplo. Nós tivemos aí começo de pagamentos aí de pessoas famosas, de atletas com essas moedas, mas chama a atenção, por exemplo, o risco relacionado à atuação de hackers, de você perder o registro porque você não tem um registro como de ações, você não tem registro como de um título de renda fixa. Qual a segurança que se pode ter na hora de investir? A grande questão em relação à volatilidade é que a grande maioria não existe referência de valor. Então, como você mesmo comentou, rumores em relação à utilização ou à proibição, elas tornam a moeda muito volátil. Então, o mercado ele reage muito com informações. Então, existem algumas moedas que estão começando a entrar no mercado que tem essa referência de valor, que tendem a reduzir essa volatilidade. Tá? A criptomoeda ela começou desde 2008, né, que começou o Bitcoin, e aí começaram muito timidamente no mercado. Então ela entrou como uma transação totalmente anônima, né? E que ao passar dos anos elas começaram a entrar na rede bancária, jurisdições começaram a olhar, começaram a regular. Alguns países, como a Suíça, estão bem avançados em relação a regras em relação às criptomoedas, e isso tende a vir para o mainstream. Tá? Então ela passa a começar a integrar com o mercado financeiro tradicional, e é por isso que está entrando em pauta de discussões de grandes instituições agora. Os bancos centrais estão querendo regulamentar, nós já tivemos até obrigatoriedade de declaração no imposto de renda, porque a pessoa acaba tendo lucros e ficava meio que à margem, né, dessa declaração. E o Banco Central aqui no Brasil também está começando a abrir espaço para isso, né? Sim, porque a transação de uma criptomoeda ela é extremamente segura. Como você comentou antes, ela traz um pouco de responsabilidade para o detentor, porque ele que é o responsável pela movimentação das suas moedas. Você não precisa de uma instituição bancária para movimentar o valor de uma criptomoeda. Então isso vem com uma facilidade, mas também com uma responsabilidade, que se ele perde a chave, né, de acesso, ele realmente perde, não tem um gerente para ele ligar. Então ele precisa entender como ele vai fazer essa transação, como que ele armazena, como que ele guarda. Então essa responsabilidade vem junto com a liberdade de movimentação. Tem o caso aí da pessoa que perdeu essa senha, né? São os casos que sempre entram aí no noticiário de pessoas que faleceram e deixaram todos os recursos lá em criptomoedas perdidos, né? Porque os herdeiros não têm como ter acesso. E tem o risco de interferência dos hackers, que foi um ponto colocado também pelo FMI. Então, da mesma forma que uma conta bancária pode ser hackeada, né, as criptomoedas também podem. Então, depende muito qual que são os procedimentos de segurança que o usuário vai adotar, né? Aonde ele vai guardar a senha dele, aonde ele vai conectar o computador dele, quem ele vai dar acesso a esse computador. Então, os mesmos cuidados que você tem com uma conta bancária, você também deve ter com as criptomoedas, né? Porque se você deixar de fácil acesso, senhas fáceis, ou deixar um equipamento de uma forma descuidada, ele pode ser hackeado.
Agora, em relação a essas oscilações de dia a dia, como é que o investidor pode lidar com isso? Porque pode ser muito mais forte, por exemplo, do que de bolsa de valores. Bolsa de valores a gente já fala, é um ativo de risco, a pessoa tem que estar preparada. Num dia ela pode ganhar 10%, no outro ela pode perder 20%. E isso acontece também com as criptomoedas. Como minimizar esses riscos? Porque a gente percebe que já tem até alguns produtos, como fundos, que começam a incluir. Seria um caminho para começar? Qual seria aí a tua orientação A minha básica? orientação é a exposição ser moderada, né? Então, você tem que sempre colocar o recurso que você está confortável a manter por um longo tempo, um longo período. Então, você não vai colocar o seu dinheiro do dia a dia na criptomoeda. Então, é realmente uma parte de uma poupança que você vai colocar ali, sabendo que, dependendo dessa oscilação, você só perde quando você realiza o prejuízo, né? Então, se você entrou hoje, caiu 14% e você tem o sangue frio de segurar, né? Amanhã pode subir um pouco mais e pode ter essa recuperação e você pode ter lucro nessa operação. Então, a recomendação é que, se você for colocar dinheiro em criptomoeda, coloque aquele dinheiro que não vai te fazer falta, caso você precise deixar um tempo mais para aguardar o mercado recuperar. E toda a tendência do mercado, se você for ver desde o início até hoje, é uma tendência de alta. Apesar de grande volatilidade, ano a ano ele vem batendo, o Bitcoin no caso, vem batendo recordes de preço. E a tendência é de alta, porque, como você mencionou mesmo, existem instituições e fundos de investimento se preparando para comprar criptomoedas. E nós temos que lembrar que muitas dessas criptomoedas, elas têm um limite máximo de emissão. Bitcoins são apenas 21 milhões de moedas que existirão. Então, se você tem mais fundos querendo comprar, mais instituições, a tendência é uma tendência de alta, porque vem entre a lei da oferta e da demanda. Agora, quais seriam as outras moedas, além do Bitcoin, que pode ganhar espaço em 2022? Olha, tem moedas com referência no mercado real, existem plataformas tecnológicas que estão entrando em funcionamento em mainstream. A própria Ethereum, que é a número 2, é uma plataforma que ela permite que qualquer pessoa possa emitir criptomoeda, e para você fazer as transações na rede, você precisa usar essa moeda para validar a transação. Então, quanto mais projetos vão sendo desenvolvidos, maior é a usabilidade dessa moeda. E temos diversas outras moedas de pagamento que também estão entrando no mainstream. É um assunto que é discutido diariamente. E, inclusive, fui hoje convidado para ir para Davos. O Fórum Econômico Mundial vai ter um fórum somente de discussão de criptomoedas dentro do Fórum Econômico Mundial. Porque tem países que estão aderindo, que estão aceitando, dando abertura para a utilização. Agora, se imaginava, logo na época do lançamento, que houvesse uma adesão mais para aquelas transações de dia a dia, consumo, de você poder pagar despesas com criptomoedas, e nós não chegamos nesse patamar ainda, né? Nós estamos ainda no início. Eu comparo que as criptomoedas hoje eles estão na década de 90 da internet. Né? Naquela época que só usava a internet, quem são as pessoas experts, que entendiam de programação, entravam e conseguiam usufruir dos benefícios da internet. Hoje é a mesma coisa com as criptomoedas. Quem está tendo acesso às criptomoedas são pessoas que são conhecedoras, que estudam, que são os early adopters, as pessoas que começam a utilizar antes, mas passando o tempo, a tendência é que a interface, né, seja tão intuitiva e tão fácil que você vai usar a criptomoeda no dia a dia e você nem vai perceber. Assim como, por exemplo, minha mãe lá usa a internet com o WhatsApp, mas ela não faz ideia do que passa por trás quando ela aperta o botão na videochamada. No caso da criptomoeda, dá para começar a investir com pouco. Se você quiser, por exemplo, colocar R$1.000 para sentir como é que funciona o mercado, você pode colocar. Agora, como escolher uma instituição onde você começar a investir em criptomoeda? O ideal é que você tenha uma exchange de confiança, uma casa de câmbio, né, de confiança. No Brasil nós temos 3 ou 4 grandes exchanges, é interessante pesquisar. A gente sempre recomenda que faça uma pesquisa sobre a instituição que você está se cadastrando, se ela tem algum tipo de reclamação, há quanto tempo ela está no mercado, qual que é o volume que ela movimenta por dia. Então nós temos algumas aqui no Brasil que já aceitam reais. Então você pode fazer depósito, faz um Pix de R$100 para a exchange, vai aparecer o saldo e você converte em frações de moedas. Então, o Bitcoin não é porque ele está a mais de R$200 mil que você precisa comprar R$200 mil em Bitcoin. Você pode comprar R$100, R$200, só para você começar a conhecer, entender e ter essa usabilidade. Então, você compra na exchange, instala uma carteira de Bitcoin no seu celular, baixa para o seu celular, você começa a ter
entender como você vai manusear isso, porque ele realmente ele é o dinheiro do futuro. As criptomoedas são o dinheiro do futuro. Aí você começa a ver aquelas oscilações de dia a dia, né? Sobe 5, cai 10, vai, e aí você começa até a treinar a tua capacidade de resistência, não é? Agora, no caso da criptomoeda, ela não tem um fundamento técnico que provoca essas variações. Por exemplo, no caso das ações, você tem o desempenho da própria empresa, você tem o desempenho setorial, você tem a questão conjuntural. No caso da criptomoeda, você tem muito essa relação entre oferta e demanda, né, o quanto que se busca por proteção, pelas condições de mercado, mas é uma situação mais vulnerável. E existem classes de criptomoedas, né? As moedas que elas não têm referência real, elas se comportam exatamente como você mencionou, altamente voláteis e suscetíveis a variações com simples menções de Twitter de pessoas influentes. Mas você também tem moedas que têm referência no mercado real. Então você tem moedas que têm referência no ouro, então ela vai sofrer a variação do ouro. Tem moedas que têm referência em moedas fiduciárias, como stablecoins, são as moedas estáveis, por exemplo, com referência a R$1, referência ao dólar, referência ao euro. Então existem classes, né? E você tem moedas intermediárias que têm referência em mercados, por exemplo, no mercado imobiliário. Então você pode ter uma moeda com referência em um portfólio de ativos que estão por trás de uma companhia. Então esse mercado ele está amadurecendo. O que eu vejo é a evolução do mercado tradicional financeiro para a adoção de criptomoedas. Então eu vejo no futuro ações de companhias se transformando em tokens, que seriam as criptomoedas, para poderem ser transacionados em bolsas no mundo inteiro e não apenas numa bolsa única. Agora, Eduardo, há uma grande preocupação em 2022 com essa mudança na política monetária nos Estados Unidos, né? A perspectiva, inclusive, de retomada da elevação dos juros. Se fala do risco, por exemplo, de estouro da bolha, porque você teve excesso de liquidez, que até ajudou a alavancar também as criptomoedas, porque os bancos centrais foram injetando recursos nas economias para fazer frente aos impactos da pandemia. E tem muito dinheiro por aí, né? E isso foi inflando os preços de modo geral. Há essa possibilidade de uma quebra, de alguma ruptura, estouro da bolha, também no caso das criptomoedas? As criptomoedas, ela é um mercado inicial, ele está no início. Eu acredito que tem um potencial muito grande até chegar num ponto de você dizer que é um estouro de uma bolha, né? Apesar de ser 3 trilhões de dólares, ter alcançado a marca de 3 trilhões de dólares, eu ainda acredito que ele está muito no início, né? Diferente de outros ativos que vimos no passado realmente estarem super avaliados e próximos a um estouro de bolha. No caso das criptomoedas, eu vejo que ainda tem um caminho muito grande para se percorrer, para chegar num ponto onde você fala que realmente é uma bolha. O que nós temos é alta volatilidade. Então, quer dizer, caiu 20%, não é que estourou a bolha. Quer dizer que as pessoas estão com medo. É ajuste mesmo. É ajuste mesmo. É isso, nós ouvimos aqui, estive com o Eduardo Carvalho, que é CEO da Dynasty Global Investments. Eduardo, muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado, Denise. Boa noite.